Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu desafiei as pessoas, na verdade, coloquei um título na mensagem de hoje, dizendo que pequenas ações, pequenas coisas, elas trazem uma consequências grandes para as nossas vidas. Isso durante a semana falou muito ao meu coração, de tantas coisinhas pequenininhas que muitas vezes nós andamos distraídos e que impedem de coisas grandes acontecerem na nossa vida e pior, coisas ruins, grandiosas, vêm de consequências para a nossa vida. São pequenas. Eu sei que todo mundo aqui, que está aqui, onde estou vendo meus olhos, algumas pessoas a gente reconhece, mesmo com máscara, algumas eu não sei, mas com certeza eu já vi. São pessoas que são maduras espiritualmente. E são pessoas com certeza que têm vigiado, que têm de alguma forma impedido que o pecado venha sobre a sua vida nas grandes coisas. Nas grandes coisas a gente é craque. A gente já tem nos policiado. Quantas coisas na nossa vida, quantas coisas grandes que você conseguiu dizer não, que você impediu que chegasse até você, porque você vigiou, porque você está com os olhos abertos para as grandes coisas. Mas o pecado e o diabo, ele vem na nossa vida através das pequenas coisas, que muitas vezes a gente não tem colocado a atenção necessária. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão, porque quem é o leão da tribo de Judá, é o nosso Deus, amém? Ele não é o leão, mas ele ruge como? E ele fica ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor. Porque ao nosso redor estão os anjos, está o Senhor cuidando de cada um de nós. Mas a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor buscando ver quem possa tragar. Ou seja, ele fica olhando em que nas pequenas coisas nós tropeçamos, que dá permissão espiritual para que ele venha agir na nossa vida. Talvez as consequências que você tem vivido hoje, de estar talvez de coisas não acontecendo, não recebendo as bênçãos do Senhor, e tem impedido as bênçãos do Senhor na sua vida, é porque você não tem se policiado pelas pequenas coisas. Talvez as grandes você tirou de letra, mas as pequenas. Os meninos da comunidade terapêutica me fez me lembrar muito quando Deus começou a falar comigo com essa palavra. Porque ninguém cai diante de uma coisa grande. Todo mundo dá passos, pequenos passos, para voltar à velha vida que vivia antes. Amizades antigas, mudança de linguajar, atitudes erradas, pequenas atitudes erradas, falta de buscar a presença do Senhor. Até então não apareceu a droga ainda, mas já começa a viver uma droga de vida, mesmo que a droga em si não apareceu na vida deles. São nas pequenas coisas. Muitas vezes nós vacilamos nessas pequenas coisas. E quando a gente for ver, quando a gente vai ver, a gente está vivendo a mesma vida de antigamente. E é em tudo. Até numa experiência que eu estou vivendo agora. Eu estou cuidando radicalmente da minha saúde. E graças a Deus, cada domingo que eu estou aqui, eu estou com alguns quilos a menos. Glória a Deus por isso. E eu estava sábado, conversando com o pastor Dani, que passou por uma dificuldade enorme de saúde. Teve uma paralisação facial, teve um problema gravíssimo e precisa emagrecer. E eu estava conversando com ele sobre isso, que ele estava falando comigo porque eu tinha perdido bastante peso. Daí ele falou uma coisa para mim que veio validada, eu entendi, Senhor, eu preciso falar disso. Ele pegou e falou para mim assim, sabe o que é o problema? Que às vezes até eu tenho o propósito de emagrecer, de ter uma vida saudável. Mas devagarinho, as coisas vão acontecendo. Então é uma visita que eu vou fazer e eu como alguma coisa para talvez não entristecer o coração daquele que ofereceu. Já saí daquele regime naquele dia. Daí no outro dia é só um copo de coca, na hora do almoço. Daí eu já tomei aquilo. Daí já comecei a ter uma vida que eu estava vivendo antigamente. E quando eu menos espero, eu estou
voltando de novo ao meu peso, talvez até passando do peso, porque geralmente na vida do gordinho é assim. Ele emagrece um tanto, vai deixando devagarinho as coisas acontecendo e volta na rotina que ele estava vivendo antigamente, sem saúde, e volta a engordar mais do que ele estava antes. Pequenas coisas, detalhes. Quando a gente vai falar da nossa vida com os nossos filhos, acontece a mesma coisa, por exemplo, dentro do nosso seio familiar. Você acha que um adultério, que é uma coisa grande, que eu tenho certeza que você blindou seu coração para isso. Se eu falar hoje para você assim, uma vida adúltera, você vai falar assim, essa palavra já não é para mim. Eu tenho certeza, porque você sabe muito bem das implicações que isso cabe a uma pessoa, para um relacionamento, para um casamento, para uma vida em família. Você se blindou. Mas o adultério não acontece num ato sexual. O adultério começa antes. Sabe onde acontece o adultério? O adultério acontece quando você não consegue colocar em prática o amor na sua vida, pela sua esposa. Porque a Bíblia diz que o amor é um mandamento. Então todos os dias eu preciso ter uma atitude de amor para aquelas pessoas com quem eu quero amar. Então todo dia eu tenho que olhar para essas pessoas com os olhos de amor, eu tenho que ter atitude de amor. Eu tenho que colocar uma linhazinha na fogueira. Sabe quando acontece? O primeiro passo para que você, pequenas coisinhas, que vai gerar talvez o rompimento de um casamento ou até a prática de um adultério, está o dia que você deixou de colocar em prática o mandamento de amar dentro da sua casa. Talvez você cuida dos seus filhos, em todas as coisas, você se policia em tudo. Mas talvez é uma coisinha, é uma palavra de ira, em que saiu da sua boca e veio uma palavra de maldição para a vida e para a família, para os seus filhos. Talvez você se blinda em tudo com relação a eles, dá tudo o que eles precisam, tenta suprir em todas as áreas, mas uma atitude errada sua pode desvincular uma vida que vai trazer uma maldição para a vida dos seus filhos. Às vezes é uma palavra de maldição, uma pequena coisa, com uma consequência enorme, gigantesca. Eu podia enumerar aqui vários textos que nos falam sobre isso. E várias experiências de homens que foram homens de Deus que, porque não vigiaram nas pequenas coisas, tiveram suas vidas destruídas. Consertaram as suas vidas? A maioria, mas nem todos. Mas o preço do consertar, porque não vigiaram nas pequenas coisas, trouxe um prejuízo muito grande para a vida dele e para a vida de seus familiares. Davi. O problema de Davi não foi quando ele se deitou com Betseba. Foi quando ele não foi para a guerra. Daí ele deu um segundo passo, coisinha pequena, de ficar olhando as pessoas de cima do seu palácio. Foi um pequeno passo que quando ele avistou aquela mulher tomando banho, da onde ele estava, ele foi dando passos, e pequenos passos. E uma atitude dele de simplesmente ele não ir para a guerra, porque lá era o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Ele tinha que estar para a guerra, não era tempo de descanso, era tempo de trabalho. Agora, uma decisão que ele toma errada, que não era uma decisão de Deus para a vida dele, trouxe uma consequência enorme. Para a vida dele, um homem morreu e trouxe uma maldição para toda a sua família. Uma criança morreu, um irmão matou o outro, um irmão coabitou, teve relações sexuais com a irmã da família dele. E tudo justificado diante de um erro que ele cometeu, que foi pequenininho, não foi para a guerra. Eu não sei se algumas pessoas viram, mas eu mandei um videozinho, junto com um convite para você estar aqui hoje. E o videozinho era um videozinho de um dominó, como se fosse um dominó, que na verdade era um negocinho pequenininho assim, e um gigantesco, maior do que isso aqui, era o final. E a pessoa derrubava esse primeiro e ia aumentando o tamanho, até chegar lá. O que apertou, quando ele impulsionou aquele pequenininho, ele fez com o dedo. Fez com o dedo assim.
Foi caindo maior, foi caindo maior, foi caindo maior, foi caindo maior, e o último era uma placa do tamanho da altura aqui da igreja. Fez um estradalhaço, mas começou aonde? Naquele pequenininho, do qual ele só deu uma empurradinha. Um negocinho, uma atitude errada que a gente tem, que talvez a gente não está cuidando, ele é suficiente para trazer uma consequência enorme para a sua vida. Moisés foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés foi um homem que ele aceitou um desafio, mesmo com as dificuldades que ele tinha. A Bíblia diz que ele tinha a língua pesada. Provavelmente era gago, ou tinha alguma dificuldade de se expressar. Mas mesmo com as suas dificuldades, ele atendeu o apelo do Senhor e se transformou num grande homem. Se você perguntar para um povo judeu, o judeu ortodoxo, qual que é o grande profeta da Bíblia, ele vai falar para você, Moisés. A referência para ele de homem da palavra é Moisés. Só que é um homem que, na sua pequena atitude, teve uma grande consequência. Era para ele entrar na terra prometida. Tinha uma promessa para a vida dele. E a promessa era essa, que ele ia sair, ia andar no deserto, ia levar o povo durante o deserto, os desafios do deserto, e que ele ia alcançar a terra prometida. O Senhor falou isso para ele. Mas quando ele estava prestes para chegar neste lugar, o povo tem sede. Deus manda ele ferir a rocha. E ele bate 2 vezes com intensidade na rocha. E o Senhor, ele exorta ele. Olha só, uma pequena atitude. Era para ele ferir a rocha de um jeito. E uma vez, ele vai e bate com toda a força 2 vezes. Pequena atitude que ele teve. Olha o homem que ele era. E ele deixou tudo que ele tinha de promessa de pisar na terra prometida por conta de uma atitude. E trouxe consequências para a vida dele. A gente vê Noé, um homem obediente. O Senhor resolve acabar e aniquilar toda a humanidade. Mas quando ele olha de cima, ele vê um homem com um coração fundamentado nele, que era Noé. E ele entrega para Noé seu plano, e Noé, sem conhecer a chuva, pelos olhos da fé, constrói a arca, obediente ao Senhor. Fica 40 dias chovendo, ficaram 120 dias dentro da arca, até a água baixar. Um desafio enorme, aqueles animais lá dentro. Irmão, olha a provação que ele passou, e o Senhor supriu e cuidou de cada animal e da vida de Noé. Deu condição de Noé salvar. Noé é uma figura de um Cristo para aquela época, porque ele salvou a humanidade, salvando a família dele. Porque era para a humanidade não existir, não era para nós estarmos aqui agora. Mas através de Noé, o Senhor recomeçou de novo o seu plano. Por amor à humanidade, vendo o coração de um homem disposto a servi-lo. Quando ele chega, quando ele desce da arca, ele vai e planta uma vinha. E quando ele pega o fruto da vinha, ele se embebeda. Consequências começam a acontecer na vida dele. Quantas consequências que a gente pode ver de homens descritos na palavra, que cuidaram das coisas grandes, mas esqueceram do detalhe. Desde quando a humanidade existe. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, foi um detalhe, comer da maçã. O que era comer de uma maçã? Talvez eles estavam se policiando em todas as coisas e fazendo tudo aquilo que o Senhor ordenava, dando nome aos bichos, cuidando do jardim, zelando por todas as coisas, se encontrando todos os dias com o Senhor, passando um relatório diário das suas atividades. Eles tiveram o privilégio de ver Deus todos os dias. Mas apesar de eles cuidarem de tudo, porque não diz na Bíblia nenhum momento em que eles feriram algum tipo de mandamento ou de algum tipo de ordem. Fizeram tudo. Mas tinha um detalhe. A pequena coisa,
o comer da maçã. E o comer da maçã trouxe um prejuízo. Foi o quê? Foi através desse comer da maçã, o pecado entrou na humanidade. E se a gente luta hoje por conta do pecado, foi porque os nossos pais não conseguiram viver uma vida sem pecado. E se você trabalha hoje, se você tem que ralar para você ter o pão nosso de cada dia, foi porque eles erraram. Olha a consequência. A consequência do pecado de Adão e Eva trouxe consequências para a nossa vida até hoje. Para a humanidade até hoje. Só que era simplesmente um comer de uma maçã. Quantas coisas na nossa vida que a gente não tem cuidado, a gente tem desprezado. Irmão, em nome de Jesus, eu sei que Deus tem um propósito nessa palavra nessa noite. E eu sei que não é só para mim. Talvez a gente poderia estar falando aqui das grandes coisas, ou falando até das promessas, porque quando a gente fala de promessa é bom. Mas as promessas do Senhor só se cumprem se a gente estiver zelando pela nossa vida em todas as áreas. Como é bom a gente falar de promessa, como é bom a gente falar de bênção. Só que a bênção, ela é um resultado de algo que a gente só recebe quando a gente está vivendo uma vida que realmente é de obediência ao Senhor. Sabe quem é o maior inimigo para que as bênçãos do Senhor não te alcancem? Talvez você está aí pensando, mas por que as bênçãos não vêm? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque tem promessas na palavra que eu abro, ou tem uma caixinha de promessa na minha casa, e quando eu leio aquelas promessas, não é a minha realidade de vida, não é a mesma. Eu não consigo viver aquilo que realmente está descrito. Se é promessa, se está na palavra, e se eu sou filho de Deus, por que eu não vivo as promessas? Não é Deus. Muitas vezes a gente quer culpar a Deus por isso. E o diabo se aproveita, porque como eu disse no início, ele está ao nosso derredor tentando nos tragar. Tentando de alguma forma pegar você nas pequenas coisas. A Bíblia diz que o diabo, ele usa os dardos inflamados. Ele não pode tocar para você, mas ele lança dardos. E se você deixar, ele vai contaminar você, para que você não receba isso, as promessas, que está disponível para mim e para você, porque as promessas não foi para um homem. As promessas que estão aqui é para que a gente possa viver elas. Irmão, em nome de Jesus, quem está impedindo as promessas do Senhor acontecer, dos milagres acontecer, não é porque Deus não faz, não é porque Deus se calou, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E quando você vai olhar para isso, para a tua vida, talvez você olhe no macro, nas coisas grandes e esquece dos pequenos detalhes. Sabe aqueles pecadinhos? Que a gente acha que esse pecadinho não vai fazer mal nenhum. Aquele pecadinho de estimação que nós guardamos no bolso, que talvez a gente se liberta das grandes coisas, entrega boa parte para o Senhor, mas ainda mantém alguma coisa ainda. Porque talvez você não consegue confiar no Senhor que sem aquilo, sem esse pecado, você vai conseguir vencer. Irmão, tem gente que está procurando e está buscando ter um casamento de bênção. E existe uma promessa de Deus que você vai encontrar essa pessoa. Amém? E se você é casado, o seu casamento, a Bíblia tem uma promessa para você. De você viver um casamento de bênção. Aonde você se une à sua mulher, ao seu cônjuge. E você se torna um só. E que ali vai ser um início de bênçãos na sua vida. Filhos, netos, do qual você não vai estar só. Só que para que você possa viver isso, você precisa cuidar. E muitas vezes você precisa cuidar do pecadinho. Se você é solteiro, como é que você espera ter um casamento de bênção, se você não tem um namoro abençoado? Um namoro santo. Ah, é difícil, pastor. É difícil, irmão. Mas você está disposto ou não a pagar o preço? Talvez o que você não está conseguindo é você abrir mão do pecadinho.
Ah, mas se eu abrir mão do relacionamento sexual na hora do meu namoro, talvez a outra pessoa não vai entender. Eu já posso dizer para você, essa pessoa não é para você, irmão. É uma mentira. Você pode acabar seu relacionamento. Se ela não consegue esperar você no namoro santo, ela não é a pessoa que Deus levantou para estar do seu lado. Você precisa entregar esse pecadinho para o Senhor. A Bíblia diz assim, em Tiago, capítulo 3, que a língua é um pequeno órgão, mas que através dela faz um estardalhaço na nossa vida. É uma pequena coisa que traz uma consequência gigantesca para as nossas vidas. Tudo aquilo que sai da nossa boca. Pequena coisa. Gente, quantos relacionamentos que têm se rompido por conta de uma palavra? Quantas palavras que talvez nós expressamos e dizemos e que tem de alguma forma influenciado a nossa vida, trazendo não bênção, que é uma promessa que Deus tem para a sua vida, mas trazendo maldição, porque você abriu a porta da maldição na sua vida, através de uma palavra, de um palavrão, de uma frase, de uma atitude. Todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa examinar. Existe um estudo científico. Se você for entender o cérebro humano, se você for abrir o cérebro humano, você vai entender isso. E eu não vou me aprofundar nisso, mas eu queria te dar uma dica. Não tome decisão na sua vida, pelo menos nos 15 primeiros segundos depois que aconteceu algo. Não tome. Porque qualquer coisa que você for agir, o certo é 5, eu estou aumentando aqui para você não errar. Para ter uma margem de erro. O certo é você não tomar nos 5 primeiros segundos, mas eu vou aumentar. 15. Nos 15 primeiros segundos, não tome nenhum tipo de atitude. Apenas pense que a atitude que você vai ter, que pode gerar uma consequência, boa ou ruim. Porque muitas coisas que talvez você tenha cometido de erro, que você tem vacilado na sua vida, foi por falta de raciocinar nos 5, 10, 15 primeiros segundos daquele fato. Porque quando a gente pensa, quando a gente racionaliza, quando a gente busca uma direção de Deus para aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, a atitude que nós vamos ter vai ser diferente. Não vai ser uma atitude que vai gerar o pecado, vai ser uma atitude que vai trazer bênção para a tua vida. Vai ser uma atitude que você vai se sentir abençoado, não amaldiçoado. E quantos erros a gente já cometeu na nossa vida por conta disso? Irmão, é um desafio isso. Talvez para alguns é algo mais simples ter essa atitude. Mas para muitos não é. E isso tem trazido um prejuízo para todas as áreas da sua vida. E principalmente no seu relacionamento com Deus. Porque uma atitude errada é uma brecha. É uma porta que se abre. Para que o diabo venha tentar destruir você e acabar com a tua vida. Foi sem pensar que Caim matou Abel. No momento de ira. Porque o Senhor não recebeu a oferta. A ira foi tão grande que levou ele a tirar a vida do seu próprio irmão. Se você for ver as atitudes que a gente tem aqui, de muitos homens de Deus, são pequenas. Atitude. No momento em que eles não raciocinaram, não pensaram, não cuidaram das pequenas coisas, estavam cuidando das grandes, mas a pequena, aquele momento, levou eles a trazer um prejuízo enorme para a sua vida. E eu queria nessa noite, em nome de Jesus, que você pensasse um pouco na sua vida. Porque se Deus te trouxe aqui, e se você está conectado com a gente, é porque essa palavra é para você. Talvez alguns foram vencidos, infelizmente. Que também Deus queria falar ao seu coração, mas não está aqui, ou nem conectado. Mas eu tenho certeza, se você está aqui é porque Deus quer chamar a sua atenção para as pequenas atitudes
que vão gerar grandes consequências na sua vida. Quando eu falo nisso, eu estou falando negativamente. Só que também vale para o lado positivo. Pequenas atitudes suas, pequenas ações suas, pode gerar grandes bênçãos na sua vida. Grandes. A sua fidelidade para com Deus, com certeza em todas as áreas, numa vida cristã autêntica, leva você, numa pequena atitude, você ter grandes coisas da parte de Deus. A Bíblia diz assim, tem uma promessa, tem algumas promessas na Bíblia que não estão relacionadas com a pessoa estar salva, ser salva ou não. Não sei se a igreja sabia disso. Mas tem algumas que estão vinculadas a qualquer pessoa. E tem gente que não é cristão e prospera, e é Deus que prospera ele. Por conta da promessa. Eu não vou lembrar o texto agora, mas tem um texto em Salmos que diz assim que Deus honra aquele que ajuda o pobre, ao necessitado. Aquele que estende a mão ao necessitado, Deus honra com bênção. Tem muita gente, e a promessa é grande. Tem muita gente que numa pequena atitude, de simplesmente se doar para o seu próximo, está recebendo bênçãos do Senhor porque teve uma atitude pequena. Uma atitude sua pequena, e você sendo um verdadeiro cristão, da mesma forma, abre portas escancaradas de bênção na sua vida. Porque, eu não sei você pai que está aqui, você mãe que está aqui, mas os seus filhos, assim como acontece comigo e com a pastora Tuca, a gente não fica alegre com os nossos filhos quando grandes coisas acontecem. Claro que quando as grandes coisas acontecem, a gente fica muito alegre. Lógico. Mas a gente fica alegre e muito feliz também quando pequenas coisas acontecem. Pequenas atitudes, pequenas decisões, alegra o coração do pai, alegra o coração da mãe. Irmão, não é à toa que Deus usou a figura de pai para dizer qual seria o nosso relacionamento com Ele. Quando você quer entender qual é o coração de Deus com relação a nós, Deus usou a questão da paternidade para mostrar para a gente, assim como nós humanos, pais, nos alegramos por pequenas coisas, nas atitudes certas dos nossos filhos, e quando isso acontece, a gente tem prazer de honrá-los, da mesma forma acontece com a gente. Talvez você se policie em grandes coisas, mas você tem errado perante o Senhor nas pequenas, e se você a partir de hoje entender que também é nas pequenas coisas que o Senhor quer que você cuide, e que você tenha a atitude certa, para que Ele possa te derramar as bênçãos que está separado, preparado para você, irmão, você vai viver um momento na sua vida que você nunca viveu, em nome de Jesus. Você vai viver uma experiência em Deus que talvez você nunca teve, do qual Deus está querendo chamar a sua atenção. E aonde que eu vejo que isso é verdade? Na palavra. E aonde que eu vejo que isso é verdade? Na palavra de hoje. Porque se Deus mandou falar para você, é porque você precisa cuidar das pequenas coisas. Dizendo não, mudando de vida naquilo que talvez está impedindo você de receber a bênção. E você fazendo as coisas que devem ser feitas, mesmo que pequenas, para alegrar o coração do Pai. Você precisa ter atitude. Você precisa cuidar das pequenas coisas. Pequenas atitudes. Eu peço em nome do Senhor Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo, e eu sei que Ele está aqui. E eu peço que em nome de Jesus fique gravada essa imagem. Se você não viu o videozinho que eu coloquei na internet, veja. E que aquela imagem possa ficar, eu ia falar perturbando, mas eu vou falar perturbando. Perturbando a sua mente no lado positivo. Para que toda vez que você for tomar uma atitude, você pensar, ó, pode ser um pedacinho, um dominozinho que eu estou apertando, que para mim, no primeiro momento, é só derrubar um dominozinho, mas que lá na frente vai fazer um prejuízo enorme para a minha vida e para a vida de muitos que estão perto de mim. Eu fico, quando eu vejo
as minhas atitudes, quando eu penso nas minhas atitudes, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em todos que estão à minha volta. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, irmão. Muito grande. Não é só aqueles que têm família, que têm filhos, mas é todos aqueles que respiram. Porque a sua atitude certa, a sua atitude correta, nas pequenas ou grandes coisas, faz toda a diferença. Irmão, sabe o que aconteceu comigo alguns meses atrás? Eu fui para Ponta Grossa. E a gente foi numa igreja, ministrar numa igreja. Foi eu e o Aldo Tanaka. E eu tinha 2 carros, nossos 2 carros, que a gente poderia escolher para ir. E quem iria pagar o combustível seria o pastor de lá, ele ia pagar toda a despesa. E na hora que eu for decidir qual carro que eu iria, eu peguei o carro que era menos conforto para a gente, mas que ele é imensamente mais econômico. Porque na minha cabeça eu pensei assim, é injusto eu pegar um carro que eu vou ter bem mais conforto, e o outro também tem conforto, mas esse é mais. Eu pegar esse carro e eu fazer com que o pastor gaste talvez o dobro de combustível para a gente chegar lá. Eu decidi ir com outro carro. E eu estava voltando com o Aldo. E eu tinha falado isso para o Aldo no início, quando ele perguntou com qual carro que a gente iria, daí eu falei, eu vou com tal carro porque esse é mais econômico, porque é o pastor que vai pagar a nossa despesa. Daí na hora que estava voltando, a gente estava conversando, ele disse assim para mim, existe uma coisa que faz eu andar com você, o Aldo disse. E é por isso que eu ando com você, ele falou. Por conta das pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que eu tenho visto quanto que você é um homem de Deus. Ele falou dentro do carro. Talvez ele está assistindo. E ele falou assim, do dia, mexeu muito comigo na hora que você falou qual carro que a gente iria. E por que a gente ia com esse carro. Porque eu já andei com muita gente que ia fazer uma despesa enorme durante a viagem, porque não era ele que ia pagar. Mas você está cuidando do dinheiro do Senhor, porque quem vai pagar é o pastor, mas vem do dinheiro do dízimo da igreja. Você zela pelas pequenas coisas. Irmão, é detalhe. Olha só, dependendo da minha atitude, diante de uma circunstância dessa tão simples, eu poderia acabar com a fé do irmão que estava junto comigo. Se eu dissesse assim, não, vamos com outro carro que gasta mais, é o pastor que vai pagar mesmo. Eu tinha perdido esse irmão. Olha o testemunho que eu ia dar para a vida dele. Talvez ele não estava andando com a gente. Talvez ele não estava aqui na igreja. Olha a responsabilidade que a gente tem de fazer nas pequenas coisas aquilo que é certo. Talvez a gente está cuidando do macro, do grande, e esquecendo dos pequenos, das coisas pequenas. Eu tinha preparado aqui 4 páginas para falar. Mas eu tenho certeza que você já entendeu a mensagem do Senhor. Porque é simples. Porque o Evangelho é simples. E que faz toda a diferença na nossa vida quando a gente escuta, quando a gente ouve. Quando entra no seu ouvido e sai pelo outro, não faz diferença nenhuma em você. Mas quando você ouve a mensagem, a palavra, e você coloca como princípio de vida, você é um abençoado. Você é uma pessoa próspera. E as coisas vão acontecer na sua vida. Eu nunca vi, e a Bíblia nos diz isso, alguém que viveu os princípios do Senhor e se arrependeu de ter vivido nela, no princípio. E eu não vi em nenhum momento o Senhor dever nada para ninguém. Porque o Senhor paga tudo. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa e o pastor Ângelo dizendo assim, o pastor François está aqui há 10 anos, ele nunca recebeu. Ele não tem salário na igreja, ele não tem salário na ONG, ele não tem nada. Daí ele corrigiu na hora a frase dele. Ele disse assim, pelo contrário, desculpa. Ele falou, ele está sendo muito bem pago. Porque quem tem pago é o Senhor sobre a vida dele. E é verdade. Eu devo para o Senhor não me deve nada. Mas sabe o que o Senhor fez com a conta que eu devia a Ele? Foi pago na cruz.
E você também, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui atento a todas as coisas. E pense em todas as suas atitudes. Pense, racionalize todas as suas ações. Entenda todas as consequências que uma pequena atitude pode gerar. Eu vi um casamento uma vez, um casamento ser dissolvido. Eles se divorciaram por conta de uma frase. Irmão, eu não estou sendo exagerado. Foi uma frase colocada do marido, acabou com o casamento de duas pessoas que se amavam. Mas a ferida na alma daquela mulher, por conta daquela frase, ela não permitiu que o Senhor curasse. O casamento se rompeu. Cuida, em nome de Jesus. E eu quero terminar com um versículo. A Bíblia diz assim: se tem alguma coisa que a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar do nosso coração. Porque é no coração que procede a fonte da vida. Irmão, cuida do seu coração. E o contaminar o seu coração, ele é de gota em gota. É nas pequenas coisas. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com muita gente aqui que está em casa. E a minha oração, que se for necessário, você fique sem dormir, até que o Senhor fale com você. E se você dormir, que o Senhor possa falar com você em sonho. Porque talvez as coisas que você está errando é tão pequenininho, que você não está conseguindo ouvir. Mas o Espírito Santo que nos convence, ele vai revelar para você. Em nome de Jesus. E por mais que pareça uma coisa que você não vai viver sem ela, você afastando isso de você, eu quero dizer que o Senhor, ele pode tudo, ele vai suprir essa necessidade. Você vai conseguir, você vai vencer, você tem condição. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por necessidade, eu posso viver uma vida abundância, eu posso todas as coisas. Então não tem nada que você diga não, porque está te afastando da presença do Senhor, que você não vai sobreviver sem. Porque quando você está no coração focado em Deus, você pode tudo, e abrir mão de tudo que te afasta do Senhor, você pode. Por mais que o diabo tenta te enganar com a mentira, porque ele é o pai da mentira, dizendo para você que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir suportar, é mentira. E a paternidade da mentira é do diabo. Você pode, você tem condição. Você precisa simplesmente obedecer, colocar em prática. Muda a tua vida, em nome de Jesus. Deus está falando comigo aqui de forma grandiosa, irmão. E eu vou falar para você. Talvez a atitude que você precisa ter, que para você é tão pequenininho, mas tem prendido a sua vida, é a falta de perdão. Talvez é uma coisa que você tem deixado de fazer, que é uma atitude que ia trazer um estradalhaço no inferno, ia produzir bênção imensa sobre a sua vida, mas que você tem retido isso, porque é uma pequena coisa, que você não tem tido atitude, que é simplesmente você perdoar. Você decidiu cortar um relacionamento e fingir talvez que aquela pessoa não existe, quando na verdade o que você precisa é ter uma pequena atitude, de dizer para ela o que você está trazendo de ferida no seu coração e liberar perdão para a vida dela, porque assim diz a palavra. Uma pequena atitude que ia gerar uma consequência grandiosa na sua vida, e que tem retido a bênção do Senhor chegar até você. E não é o pastor que está falando, é a palavra. A Bíblia diz isso, Jesus falou isso. Jesus disse que da mesma forma que nós perdoamos, Ele também iria nos perdoar. Quem é essa pessoa que você precisa liberar perdão para ela? Parece uma pequena atitude, mas eu sei o quanto que é grande para você. Mas se você gerar essa pequena atitude, por obediência, o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus.
Você vai presenciar o milagre da transformação. Que Deus vai pegar tudo aquilo, toda aquela ferida aberta que está fedendo. Porque você não tem deixado cicatrizar, porque a cicatrizar aquele machucado, só existe um antídoto, só um remédio. Perdão. Porque você não deixa, porque você não age, porque você não coloca esse remédio nessa ferida, você está vivendo com uma ferida aberta, e ferida aberta cheira mal. E impede das bênçãos chegar na sua vida. Toma uma decisão. A pequena atitude talvez que você precisa tomar hoje é a decisão de perdoar. E blinda seu coração, para que o diabo não coloque nada que faça você desistir de tomar a atitude que é certa. Porque o diabo, ele é astuto, ele é sujo. O diabo, ele está, na hora que você pisar ali fora, ele está esperando para tirar do seu coração tudo aquilo que agora você recebeu com a palavra. E ele é mestre nisso. Irmão, em nome de Jesus, blinda seu coração. Zela pelo seu coração. Decida tomar a atitude certa nessa noite. Não deixe o diabo assoprar essa atitude do seu coração nessa noite. Faça em nome de Jesus aquilo que o Senhor está mandando. Ouve a voz do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.